Aqui, nós contamos relatos sobrenaturais vivenciados por vocês. Boa noite, me chamo Lúcia, tenho 42 anos, sou do Rio Grande do Sul. Há muito tempo que somos moradores de uma antiga fazenda aqui. Não vou revelar nomes, pois ainda moramos aqui. É nas proximidades da divisa com o Uruguai. O ocorrido aconteceu em fevereiro de 2004, onde passamos, eu e minha família, um terror inimaginável, com uma criatura que todos chamam de lobisomem. E sim, eles existem. Eu mesma vi com os meus próprios olhos. E se não fosse a coragem do meu falecido pai, a criatura teria pego eu e minha mãe. Naquela época, fazíamos queijo para vender nas cidades vizinhas. Vendíamos bem. E era uma de nossas rendas, pois meu pai também tinha algumas criações que o dono da fazenda deixava meu pai à vontade para também criar. Como falei, éramos moradores dessa fazenda, que pertence até hoje à família de um grande empresário daqui. Eles sempre nos trataram como família, pois meu pai cuidava muito bem de tudo lá. Os donos naquele tempo iam apenas 3 vezes na semana e não dormiam lá, apesar do casarão deles ser bem confortável. Nossa casa era grande, ficava a uns 500 metros desse casarão, que chamávamos de casa principal. Costumávamos, ao cair das noites, ficar no alpendre da nossa casa, conversando até umas 9 horas. Depois entrávamos e nos recolhíamos para dormir, pois a luta começava bem cedo na fazenda. Na primeira noite de fevereiro, estávamos todos recolhidos já para dormir, e foi aí que ouvimos um grito que, apesar de estar longe, mas dava para ouvir bem. Era um grito de dor. Bem, depois disso, passou-se a noite e meu pai se deparou com um de seus animais morto. Estava todo estraçalhado. A princípio, meu pai achou que aquilo foi algum ataque de onça, mas depois mudou de ideia, logo após ver pegadas estranhas no local. Parecia pé de gente, mas tinha marcas de garras na parte da frente, do formato do pé. Era bem grande. Foi então que ele ligou os pontos relacionados ao grito que tínhamos ouvido na noite passada. Meu pai já tinha ouvido falar do meu avô, que foi atacado por um homem que virava bicho. Naquela manhã, meu pai estava muito preocupado e mostrou tudo ao dono da fazenda e disse que achava que era um lobisomem, o responsável por ter feito aquela atrocidade com o seu animal. Bem, o dono da fazenda riu, pois não acreditava nessa história de homem virar bicho. Mas, como sempre, se preocupou com nossa família e deu uma espingarda ao meu pai, com algumas munições, e disse a ele que tinha total permissão de atirar em quem quer que fosse o devorador de seus bichos. Assim meu pai fez. No cair daquela noite, resolveu ficar de tocaia em cima de uma árvore que ficava perto do curral dos bichos. Mas naquela noite ele não viu nada. Passou-se os dias e veio a sexta-feira. Meu pai ficou em casa,
Passou-se os dias e veio a sexta-feira. Naquela sexta-feira, eu e minha mãe estávamos sozinhas em casa, na produção de queijo. Depois fui tomar um café ao pé da janela e achei ter visto um homem me observando do meio da mata. Bem, não disse nada, pois olhei de relance, talvez fosse minha mente me pregando peças. Ao chegar da noite, veio também o terror. Como meu pai não viu nada nas noites passadas, ele deixou quieto e não foi subir a árvore aquela noite. O que nós não esperávamos é que essas criaturas são inteligentes e perversas, pois o bicho era quem estava nos observando todos esses dias. Naquela noite, ele atacou uma de nossas vacas para tirar o meu pai de casa e pegar eu e minha mãe sozinhas. Meu pai, ao ouvir os berros da pobre vaca no curral, saiu disparado, correndo em direção ao curral. Porém, a criatura fez aquilo para tirar ele de perto, pois logo em seguida ouvimos uma pancada na porta da cozinha. E eu e minha mãe gritávamos muito para chamar a atenção do meu pai, que procurava a criatura aos arredores do curral, que ficava a uns 600 metros de nossa casa. A criatura tentava a todo custo derrubar a porta, porém não conseguia. Mas em seguida foi até o janelão e deu uma pancada tão forte que o janelão da cozinha caiu. Foi aí que eu e minha mãe tivemos uma visão dos infernos. A criatura lembrava um homem, mas todo deformado. Aquilo tinha muito pelos grossos e negros por todo o corpo. A cabeça era muito grande, com uma boca torta, com os dentes grandes que saltavam da boca. Aquilo tinha olhos brilhantes e exalava um mau cheiro enorme. Ao ter aquela visão horrorosa daquilo, saímos correndo para o quarto da minha mãe e se trancamos lá. Eu nunca senti tanto medo como senti naquele dia, e até hoje tenho traumas só em lembrar. Entramos no desespero no quarto da minha mãe, que conseguiu no último segundo fechar a porta, pois assim que ela fechou, o bicho deu uma grande pancada na porta, que era nítido que não iria suportar a força daquilo. Estávamos em total desespero. Já não tinha mais voz para gritar pelo meu pai. Foi então que ouvimos a chegada do meu pai, que atirou nas costas daquilo, que deu um tipo de urro que arrepiou todo o meu corpo. Àquela altura, eu só pedi a Deus que protegesse a gente e meu pai matasse aquilo. Ouvimos outro disparo e outro urro daquela coisa que saiu batendo em tudo e correu de volta para fora da casa, em direção à mata. Meu pai pediu para a gente abrir a porta, que o bicho havia fugido. Aquela noite passamos no casarão, pois era bem mais reforçado, mas graças a Deus aquilo não voltou mais. No dia seguinte, o dono veio e, ao ver aquilo e como foi nossa noite, contratou uma pessoa para reforçar todas as nossas portas e janelas e colocou grade em tudo. De lá para cá, graças a Deus, nunca mais aquilo voltou, e sou muito grata pelo pai que tive
que teve tanta coragem de enfrentar aquilo e defender sua família. Fica aqui meu total respeito em memória do meu herói, seu João, como era conhecido. Meu pai faleceu há uns 2 anos por complicação dessa maldita Covid. Bem, eu me emociono em contar o quanto meu pai foi um herói para minha família. Esse é o meu relato da fera que todos conhecem como lobisomem. E fica aqui o recado: essas criaturas existem. Eu passei o terror na pele e vi, e posso afirmar, são muito inteligentes e perversas. Esse foi o relato da Lúcia. Gostou do relato? Deixa o like, comenta, compartilha. Tem um relato sobrenatural que aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Manda aqui pra gente no e-mail que está fixado nos comentários. Vai ser um prazer narrar seu relato aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreve, segue a gente nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus e boa noite.